nosso segundo agora. Vamos ouvir ele primeiro? É isso. O que eu quis com esse outro exemplo aqui? Eu quis fazer uma harmonia da outra forma que eu falei pra vocês, que é uma harmonia cadenciada. Ou seja, claro que ela também tem um clima, mas o foco dela é a mudança de acordes, né? É o clima de um conjunto de acordes, na verdade. E volto a repetir que um não é melhor que o outro. Talvez esse seja um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas eu não acho que soa mais interessante do que o da outra forma. Jamais acharia isso. Bom, vamos entender aqui então. Os acordes são esses, ó. Ré menor, Sol 7, Dó com sétima maior e Lá menor. Aí acho que ele até repete aqui, se eu não me engano. Aí depois eu tenho uma parte B, que é Fá com sétima maior, Lá menor, Fá com sétima maior e Sol com sétima. Essa música, ela, olhando assim, a gente poderia entender que ela está em Lá menor. Porque ó, a primeira parte, ela até termina em Lá menor aqui, ó. E isso eu acho fundamental para uma música soar em Lá menor. Mas essa cadência aqui, ó, Ré menor, Sol 7 e Dó, ela, pra mim, define um pouco que a música tá em Dó maior, só por causa dessa cadência. Então, ouvindo a música, me dá a impressão, isso é uma coisa meio subjetiva, né? Mas que esse Lá menor ele é mero coadjuvante aqui. O que está definindo a cadência na parte A são esses três acordes aqui. E ele é um mero coadjuvante para a gente voltar. Vou até tocar no piano essa sequência. Lá menor. Lá menor. Não sei se vocês percebem isso, tem a mesma percepção que eu. Dá a impressão que ele tá ali só para jogar a música no começo de novo, esse Lá menor. Então, para mim, essa música soa em Dó. Aqui a gente vai para a parte B. O que a gente tem aqui? Acordes de Fá, Lá menor, Fá e um Sol. Vocês percebem que, ó, nessa parte aqui, ó, aliás, no primeiro exemplo, eu usei já o Fá maior como uma parte B. E aqui eu comecei de novo a parte B com um Fá. Por quê? Porque é uma coisa muito comum de se usar e soa super bem. É interessante fazer a parte A, de novo, eu não quero entrar em... Quero falar um lance aqui de funções harmônicas, mas o lance é que a primeira parte enfatizando a tônica, a função tônica, e a segunda enfatizando um subdominante, isso é sempre muito interessante para a música, tá? Então aqui a gente está enfatizando a tônica, que é o Dó, na minha opinião, mesmo ele estando aqui no meio, e aqui a gente está começando com Fá, enfatizando um subdominante, um acorde que tem função subdominante. Bom, vamos explicar para vocês aqui o que eu usei. Bom, bateriazinha simples. Sem segredo nenhum, só uma base rítmica pra gente. O Dó não, o baixo. Esse baixo já tem mais notas. Ó, aqui a gente tem... Aqui a gente tem o acorde de Ré menor. Aqui a gente tem o acorde de Sol. Aqui a gente tem o acorde de Dó. E aqui a gente tem o acorde de Lá. Essa é a primeira parte. O que são essas notas aqui? São notas que eu estou usando para chegar na nota que eu quero. Essa nota pode ser tanto uma nota do próprio acorde que está rolando, como aqui coincidiu ser, né? Aqui está rolando um acorde Ré menor, e eu usei o Fá, que é uma própria nota do acorde, para chegar no Sol. Aqui eu estou no Sol, eu usei um Si para chegar no Dó. Só para não ficar uma coisa muito seca, dá a impressão que, assim, que realmente a harmonia não, que o baixo está caminhando um pouco mais, ele fica um pouco mais soltinho, assim, uma coisa interessantíssima para mim.
Que são usar notas de passagens para chegar nos acordes que a gente quer, nas notas que a gente quer, né? Então aqui é um Ctrl C, Ctrl V da mesma coisa aqui, né? Vamos para a parte B da música, que eu considero a parte B, que começa no Fá. Acorde de Fá maior tá rolando aqui, acorde de Lá menor, depois acorde de Fá de novo aqui e depois o acorde de Sol. E essas notinhas aqui, ó, essa, exatamente a mesma coisa. São notas de passagem, ou até são notas que variam, né? Aqui, por exemplo, do Fá eu queria ir pro Sol. Sei lá, coloquei um Mi, desci uma e subi depois. Foi só para dar um movimento. Poderia ter ido pular, por exemplo, que é até uma nota do acorde. Então eu toco essa, aí eu meio que cerco o Sol com essa e depois caio no Sol. Tipo, toco abaixo, toco acima e volto. Até tem um nome específico, mas eu não quero passar coisas muito técnicas para vocês, porque eu acho que não faz nem sentido. Harmonia, acordes aqui. Não vamos ouvir tudo, não? Que eu quero explicar para vocês o que eu fiz aqui, na verdade. Acho que eu vou explicar por aqui, fica mais fácil. Ó, os acordes dessa parte são Ré menor, Sol com sétima, Dó maior com sétima maior e Lá menor com sétima. O que eu fiz em todos esses acordes, nos acordes ali mesmo? Eu usei exatamente todas essas notas, menos as notas daqui da linha de baixo, que são as tônicas. Então vamos ver o que, por exemplo, ó, o primeiro acorde é Ré menor. O que eu usei ali? Usei Fá, Lá e Dó. O segundo acorde é Sol com sétima. O que eu usei? Si, Ré e Fá. Vamos ali ver. Então, o primeiro acorde, que é Ré menor, eu usei. Aqui tá na ordem, eu fiz invertido, né? Mas Fá, Lá e Dó. Próximo acorde, Si, Ré e Fá. Por que eu não usei a tônica do acorde, né? Que é a nota fundamental aqui. Por que no Ré menor eu não usei Dó? Eu usei só Fá, Lá e Dó. Aliás, por que no Ré menor eu não usei o próprio Ré? Eu só usei Fá, Lá e Dó. Porque o baixo já está dando, já tem a nota Ré, já está enfatizando essa nota. Então, eu poderia até ter colocado um Ré naqueles acordes também. Só que esse Ré, ele não teria função harmônica nenhuma. Ele daria um peso a mais no acorde. Até no exemplo anterior, que era um acorde de Fá menor, de Fá maior, o baixo estava em Fá e na hora de fazer os acordes eu usei Fá também. Não tem problema usar. Mas eu quero que vocês entendam que isso não... Se eu usasse o Ré naqueles acordes, nesse acorde de Ré menor, ele seria meio que redundante ali. É desnecessário acontecer esse acorde. E isso eu usei aqui em todos, tá? Por isso que eu não vou explicar um por um aqui, porque eles têm todos a mesma resposta. Melodia. O que eu fiz nessa melodia aqui? Aqui repete já. O que eu fiz? Fiquei batendo notas da escala. Usei notas brancas aleatórias e as que eu gostei, eu deixei. Basicamente isso. Sem segredo nenhum. Vamos para a parte B da música? Até o baixo, acho que eu até expliquei o baixo já, né? Até se a gente for, que nem no exemplo anterior, na primeira parte eu tinha usado um baixo muito mais rítmico e na segunda parte eu usei um baixo que ficava numa nota só, né? Aqui eu já dei uma pecada nisso, ó. Eles não têm muito contraste assim. Contraste rítmico, eu falo, né? Um lá tinha notas curtas, outro notas longas. Isso dá um contraste rítmico. Aqui eles têm mais ou menos uma rítmica parecida. Apesar de já dar um contrastezinho, porque é um pouquinho diferente. Vamos pra... O que é isso aqui? Um arpejo. O que é arpejo? Passear pelas notas... Não sei se eu expliquei no exemplo anterior, que até tinha um arpejo. O que era arpejo? Arpejo é
passar pelas notas, tocar assim, melodicamente as notas de um acorde. Ou seja, um acorde de Dó, que é isso aqui, ó. O que é um arpejo? Ou seja, eu toco uma nota do acorde de cada vez. E que notas que eu estou tocando aqui são exatamente do mesmo modo que eu toquei no outro. Ou seja, aqui está rolando um Fá maior. Estou tocando Lá, Mi e Dó. Aqui, ó, Fá maior, Lá, Dó e Mi. Só que eu estou tocando invertido. Ou seja, eu estou fazendo um arpejo em Fá com sétima maior sem o próprio Fá, sem a própria tônica. Exatamente a mesma coisa que eu fiz. Então eu não vou explicar tudo aqui porque é exatamente a mesma coisa. São as notas do próprio acorde tocadas sem a tônica. Ou seja, terça, quinta e sétima. Não tem tônica. Porque ela não tem função harmônica. Aliás, não é por isso que eu não toquei. Foi porque eu não quis, na verdade. Porque a gente pode tocar. Mas elas são meio que redundantes ali. Outra harmonia aqui. Aqui tá rolando exatamente as mesmas notas do que aqui. O que é a diferença? Que eu quis dar esse contraste. Aqui eu tenho notas longas e que criam mais um clima. E aqui eu tenho notas mais melódicas, mais curtinhas. Vamos ver as duas juntas, ó. Então, por exemplo, ó, se a gente pensar assim, eu não quis usar a tônica em nenhuma dessas duas aqui. Eu não usei nem o Fá e nem o Lá quando tá rolando o acorde de Fá e o de Lá, né? Mas eu estou usando as mesmas notas nesse MIDI e nesse. Então, isso tem relevância harmônica? Não, na verdade não. Porque quando eu toco uma música, quando eu toco uma nota no acorde, eu não preciso repetir ela. Então, por que eu repeti aqui? Porque eu quis dar mais um peso no som. Então, assim, essas regrinhas, assim, de, sei lá, repetir nota, que rolam por aí, na verdade a gente não precisa seguir nenhuma delas, assim. Inclusive, repetir nota, isso dá muito peso na música. O que está rolando aqui é exatamente a repetição do que está rolando aqui, só que com rítmicas diferentes. Isso cria um clima muito interessante, né? Isso aqui fica uma harmonia mais de fundo, isso aqui um pouquinho mais pra frente, assim, né? Vamos pro próximo exemplo, que senão não sei se vai dar tempo. Vamos ver de novo essa música aqui, ó. Eu vou até dar um play e eu vou passando os acordes com o mouse aqui para vocês irem acompanhando. Então, ó. Uma coisa que eu até reparei agora, eu não tinha reparado, que um contraste que existe da parte B com da parte A com a parte B, além de ser uma harmonia diferente, é claro, é que aqui a gente fica 4 tempos em cada acorde. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E aqui a gente fica 8 na parte B. Então, fica o dobro de tempo no acorde. Isso também cria contraste. Tudo que a gente faz diferente de uma parte e da outra vai criar contraste na música. Bom, aqui agora a gente vai para um exemplo que ele é um pouquinho mais complicado de pensar, apesar de que ele é hiper fácil de se fazer. O que temos aqui? Temos um acorde só, Sol com sétima, que é esse acorde aqui, ó. Aqui eu coloquei Sol mixolídio.
E a gente não precisa entender isso agora, mas quando a gente pega um acorde de uma escala maior e faz música em cima dele, e esse acorde não é nem o Dó e nem o Lá, porque senão a gente está fazendo música em Dó maior. Quando a gente fica em só um desses acordes e a gente usa todas as outras notas brancas, então a gente tem que fazer, por exemplo, em Ré menor, eu usaria o acorde de Ré menor e passaria por todas as outras brancas, tá? Isso dá uma sonoridade diferente. Isso dá uma sonoridade modal, que é um outro tipo de música. Até agora, no exemplo 1 e 2 aqui, a gente fez música tonal. Inclusive, voltando um pouquinho nesse exemplo aqui, também é um exemplo que soa em tom maior, tá? Então, fica aí uma diquinha para vocês, que acaba soando também um pouquinho diferente do que rola muito por aí, que é tom menor. Eu acho que esse é o pulo do gato de tudo na aula de hoje, tá? Fazer música em tom maior e quebrar um pouquinho esse preconceito. Mas vamos voltar aqui para esse tipo de música modal. Quando a gente escolhe algum acorde aqui, que não seja o Dó e nem o Lá, a gente está fazendo música modal. E a gente fica num acorde só. Aliás, a gente poderia mudar, só que aí seria muito complexa a explicação e acho que fugiria um pouquinho do nível que a gente está aqui. Então, se por exemplo eu fizesse uma música com o acorde de... Por exemplo, não, né? Eu vou mostrar o exemplo. Sol com sétima. Eu faço uma música em cima desse acorde aqui. E eu uso as notas brancas, eu estou soando em Sol mixolídio. Que é isso aqui. Tá, que diabos que é isso, né? Sol mixolídio. Não importa muito agora. O que importa agora é a gente entender essa sonoridade. Então vamos lá. O que esse Sol ele é aqui? Ele é um acorde maior, tá? Então a gente ainda está fazendo música em acorde maior. Aqui não sei se daria para dizer que está em tonalidade maior, porque tonalidade é uma coisa e modos são outras, né? E aqui a gente está fazendo música modal, mas assim, a sonoridade ainda é maior. O que é esse modo mixolídio? Ele é simplesmente uma escala maior com a sétima menor. Só isso. Vamos... Bom, não vou nem colocar a bateria, vou colocar nesse baixo. Esse baixo que está super complexo, né? A música ela tá em Sol. Vamos ver as notas que o baixo fica? Sol e Sol. Absolutamente nada demais. Duas notas que são a mesma nota que é o próprio Sol. Simplesmente. Vou para a melodia primeiro, porque os acordes estão um pouquinho mais complicados para a gente entender agora. Por isso que eu deixei isso aqui para o final. O que eu fiz nessa melodia? Usei notas brancas, galera. Foi só isso que eu usei. Porque o lance é pegar um acorde daqui, mas usar também as notas brancas que não tem nesse acorde. E foi exatamente o que eu fiz nessa harmonia, nessa melodia, aliás. A música está em cima desse acorde e eu usei as notas brancas ali. Então, essa foi a referência para fazer essa melodia. Até fui descendo aqui, ó, pulei algumas. Foi bem no feeling isso aqui, tá? Os acordes aqui estão um pouquinho mais complicados, apesar de que, como no início que eu expliquei para vocês, o acorde, para a gente montar ele, a gente pega uma nota, pula outra, pega a próxima, pula outra, pega a próxima, pula uma, pega a próxima. É sempre assim que a gente monta os acordes. São sobreposições ou superposições de terças, ou seja, temos a uma, pula a segunda, pega a terça. Aí pula de novo a segunda dessa, pega a terça. O que eu fiz aqui de diferente? Eu fiz um acorde aqui com abertura quartal. E o que significa isso? Que ele tem uma abertura de quarta. Então o que eu fiz aqui, ó? Ele só tem dois acordes, na verdade, tá? Tem esse aqui e esse aqui, ó. Fica sempre variando entre esses dois aqui, a música inteira. Lá, Ré, Lá, Ré e Sol. Ó, Lá. 1, 2, 3,
4, cheguei no Ré. Ré, 1, 2, 3, 4, cheguei no Sol. Então, ao invés de eu superpor terças, eu estou fazendo isso com quartas. Isso dá uma sonoridade muito interessante, principalmente em música modal, que é o que a gente está fazendo aqui agora com esse Sol com sétima. O que eu fiz com esse outro aqui? A mesma coisa começando do Sol. Aqui começando do Lá e aqui começando do Sol. Então, o Dó é a quarta de Sol e o Fá é a quarta de Dó. Então fica com essa sonoridade aqui. Vamos ouvir mais uma vez para a gente fazer as considerações finais aqui. Bom, é isso. Essa é uma música em modo mixolídio. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês na aula inteira é que quem de vocês quiser esses MIDIs de todas as músicas para, sei lá, estudar, analisar, é só me pedir. Eu pode fazer música com isso também, tá? Eu não vou ficar chateado não. Até porque isso aqui eu criei exatamente para esse workshop, para essa oficina. Então, isso aí é de vocês, tá? É só vocês me pedirem. Vai lá no meu Instagram, @cauamarco_, e fala lá que você quer os MIDIs. Eu não tenho Facebook, tá? Então, vai lá pelo Instagram. E, bom, pessoal, é isso então. Esse tipo de música que a gente fez aqui, ó, que é o Sol mixolídio, daria para, por exemplo, usar o Ré. Usar o acorde de Ré e usar todas as brancas. Isso dá uma sonoridade que eu amo. Eu amo. Chama modo dórico. É um modo interessantíssimo. Então, galera, eu espero ter... se vocês tinham, né, esse preconceito assim com tonalidade maior, o que a gente fez hoje foi fazer todas as músicas em acordes maiores, em tonalidades maiores, né? Esse terceiro exemplo foi em um acorde maior, que tem uma sétima menor, então se chama modo mixolídio, mas o primeiro e o segundo são em tonalidade maior, e de dó maior, né? O mais simples que existe. Então, assim, dá pra fazer música em tonalidade maior que soa bem interessante e eu acho que até foge um pouco do comum. Eu acho que é mais fácil soar diferente fazendo em tom maior do que em tom menor, já que todo mundo faz em tom menor, né? Galera, eu vou finalizando aqui. Se vocês têm interesse em aprender um pouco mais, né, se aprofundar um pouco nesse assunto, é só me mandar mensagem no Instagram também. Fala lá que você tá a fim de aprender um pouco mais. Isso aqui foi o que a gente conseguiu fazer simplesmente usando o campo harmônico de Dó maior. E daria pra gente fazer muito mais. Então, vocês imaginam quando a gente vai a fundo nesse lance de harmonia, até onde a gente pode chegar com isso, né? A gente pode chegar em sonoridades, assim, interessantíssimas. E às vezes é questão de mudar uma notinha ou outra. Por exemplo, a gente fez uma música em Sol mixolídio. Como que seria fazer uma música em Dó mixolídio? Seria pegar essa escala e no Si usar um Si bemol, ao invés de um Si. Pronto, estamos em modo mixolídio de Dó. Então se a gente pegar, por exemplo, um acorde de Dó maior e alterar uma nota, a gente já consegue uma sonoridade interessantíssima. Então, bom, pesquisem um pouco mais sobre harmonia. Se vocês se interessarem, me manda mensagem também que eu posso ajudar vocês. E, bom, é isso, galera. Valeu. Qualquer coisa é só me chamar. Farou?